Em uma HQ, o Lex Luthor tinha um acordo com o Manchester Black. Um acordo, obviamente, para prejudicar o Superman, e isso quando ele estava no mundo bélico. Mas o Superman, pelo seu exemplo, fez o Manchester Black mudar, e no final, o Manchester se tornou um aliado do seu grande inimigo, contrariando as vontades do Lex. E quando o Lex Luthor e o Manchester se encontraram, o Lex disse querer mais uma coisa do Manchester. Mas o Manchester disse que não tem interesse em nada que venha do Lex. E então o Lex dá uma risada vilanesca e diz que ele não precisa concordar com nada. E depois disso, o Lex dá um choque no Manchester e diz que não precisa do interesse dele e que apenas precisa do Manchester vivo. E quando o Manchester acorda, ele está preso a um equipamento e cheio de eletrodos na cabeça. O Lex, sem demonstrar nenhuma misericórdia, diz para o Manchester que agora ele morrerá. E pergunta ao Manchester se após lutar ao lado do Superman, ele havia realmente se tornado um seguidor dele. No caso do Superman. O Manchester então respondeu que sim, que no final o Superman se mostrou certo. E o Manchester então pergunta se ele quer saber o que o Superman pensa dele, o que o Superman disse a respeito dele nos momentos mais difíceis e obscuros. O Lex então, extremamente curioso, pergunta: o que, Manchester? O que ele disse? E o Manchester diz que o Superman não disse nada. E ele completa dizendo o seguinte: depois de todos esses anos, obcecado por ele, feito um adolescentezinho perdidamente apaixonado, e depois de todos os trilhões de dólares gastos para tentar matar ele ou expor ele ao ridículo, e ele simplesmente não pensa em você, ele não dá a mínima pra você. O Manchester basicamente jogou na cara do Lex que todo o esforço e empenho dele não serviu nem para o Superman notar ele. E ao ver a situação, o Manchester começa a rir loucamente, e o Lex apenas diz: obrigado, Manchester. E eletrocuta o Manchester até a sua suposta morte, apenas para cumprir o seu objetivo. E esse momento é extremamente marcante, porque mostra bem a moralidade desses dois. O Lex apresenta um nível de vilania ou de obsessão que chega a ser doentio e faz até o Manchester Black parecer um cara razoável às vezes. E esse momento foi a maior porrada no ego do Lex que eu me lembro de ter visto nos últimos anos. Cara, tanto tempo obcecado pelo Superman, tanto esforço e tanto dinheiro gasto apenas para prejudicar a imagem do Super, e depois de tudo isso, ouvir que o inimigo jurado dele simplesmente não liga para ele, despreza ele. Isso foi uma porrada gigantesca no ego. E mais uma vez, o Superman fez o Lex se sentir pequeno, sem precisar usar qualquer poder. E se gostaram desse vídeo, deixe o seu like, porque ele ajuda demais. Também se inscreva para não perder os próximos vídeos. Conto com vocês e até a próxima!